Sua vida espiritual parece bloqueada? O erro fatal do profeta Jonas pode ser a causa. A desobediência a um chamado de Deus cria tempestades silenciosas. E hoje vamos expor o segredo para acalmar a sua. Vou te revelar como evitar o erro dele e acessar a segunda chance que Deus tem para você. Fique até o final, pois a lição sobre a ira de Jonas é a chave para a sua vitória. Se esta mensagem ressoa em você, inscreva-se agora para não perder mais nenhuma revelação. Vamos refletir juntos sobre uma das narrativas mais reveladoras das Escrituras. A história começa com uma ordem divina direta a um homem chamado Jonas, que servia como profeta de Deus. A missão era clara e imponente: ir à grande e perversa cidade de Nínive e anunciar o juízo divino sobre a sua maldade. Esse era o chamado de Deus, uma convocação para ser o porta-voz da verdade em um ambiente hostil. Nínive era o coração de um império conhecido por sua crueldade, um lugar mergulhado em um tipo de pecado que exigia uma intervenção. A tarefa de Jonas era, em essência, oferecer uma ponte para a salvação através do arrependimento. No entanto, é no coração deste homem de Deus que o primeiro conflito da história surge, um que espelha as nossas próprias lutas internas e revela a fragilidade da perspectiva humana quando confrontada com a vontade soberana do Criador. Diante do chamado de Deus, a reação de Jonas é surpreendente e profundamente humana. Em vez de obediência, ele escolhe a fuga. A Bíblia nos conta que ele se levantou para fugir da presença do Senhor, uma clara demonstração de desobediência. Ele se dirige ao porto e encontra um navio que ia para Tarsis, um destino que ficava na direção diametralmente oposta a Nínive. Essa não foi uma simples mudança de rota, foi uma rejeição deliberada de sua missão, uma tentativa de silenciar a voz de Deus. Essa atitude expõe um preconceito em seu coração, como se ele acreditasse que a compaixão de Deus não deveria alcançar o povo de Nínive. Mal sabia o profeta que essa fuga era o primeiro passo de uma jornada que o levaria a enfrentar uma tempestade violenta e um encontro marcante com um grande peixe. Tudo parte de uma grande lição da misericórdia que Deus pacientemente lhe ensinaria. A determinação de Jonas em sua desobediência é notável. Ele paga sua passagem, embarca no navio e desce ao porão mais profundo para dormir. Esse sono é um símbolo poderoso de negação espiritual. Muitas vezes, quando confrontados com uma tarefa difícil ou um chamado de Deus que nos assusta, também tentamos dormir, nos distraindo com as trivialidades da vida para ignorar a voz da consciência. Jonas acreditava que, ao se isolar no porão, poderia escapar das consequências de seu pecado. Era uma falsa paz, um silêncio que precedia o caos. O profeta em fuga é um retrato de todos nós, quando escolhemos o conforto em vez do propósito. Ele ainda não entendia que a verdadeira paz e salvação não se encontram na fuga, mas na rendição, e que aquela escuridão do porão era apenas um ensaio para os 3 dias e 3 noites que o aguardavam, um tempo que o forçaria a uma sincera oração de arrependimento. É fundamental entender que a soberania de Deus não pode ser contida. Jonas podia estar em um navio com marinheiros pagãos, acreditando estar longe do alcance de Deus. Mas o Senhor é rei sobre a terra e também sobre os mares. Como diz o Salmo 139, não há lugar no universo onde possamos nos esconder de sua presença. A fuga do profeta estava prestes a colidir com essa realidade inescapável. Mais do que isso, sua escolha pessoal de desobediência não era um ato sem consequências para os outros. O pecado de um homem estava prestes a desencadear uma crise que ameaçaria a vida de todos a bordo, nos ensinando que nossas ações, boas ou más, invariavelmente afetam as pessoas ao nosso redor.
O Deus da compaixão, em seu amor corretivo, estava prestes a intervir para buscar seu servo rebelde e, no processo, lhe oferecer uma valiosa segunda chance. Assim, com o navio cortando as ondas, a jornada para Tarsis começa. Para os marinheiros e para Jonas, em seu sono profundo, tudo parecia normal. No entanto, uma lição divina estava se formando no horizonte. A desobediência do profeta havia ativado um mecanismo de disciplina divina, e uma tempestade de proporções épicas estava prestes a se manifestar. É crucial ver essa tempestade não como um ato de vingança, mas como um instrumento de resgate, uma forma drástica de Deus dizer: eu não desisti de você. Esse evento seria o ponto de virada, o início de uma cadeia de acontecimentos que incluiria uma confissão pública, um chocante sacrifício no mar e a milagrosa salvação providenciada por um grande peixe. A calmaria era temporária, pois a poderosa demonstração da soberania de Deus estava prestes a começar, convidando-nos a descobrir o que acontece quando a criação responde à rebelião de um homem. No momento em que o navio se afastava da costa, a desobediência de Jonas começou a ecoar na própria criação. A calmaria deu lugar a uma fúria avassaladora. A Bíblia descreve que o Senhor lançou um vento poderoso sobre o mar e uma violenta tempestade se formou, tão forte que o navio ameaçava se partir. Pensem nisso. A natureza, em obediência ao seu Criador, se tornou o instrumento para confrontar o pecado de um único homem. Enquanto os experientes marinheiros lutavam por suas vidas, aterrorizados por uma fúria que nunca tinham visto, Jonas, o causador de tudo, dormia. Esse contraste é chocante e nos ensina que o sono da indiferença espiritual é a condição mais perigosa em meio às tempestades da vida. Aquele evento não era um acaso, era uma manifestação clara da soberania de Deus, mostrando que nenhum ato de fuga passa despercebido por ele. Em meio ao caos, a reação dos marinheiros é instintiva e reveladora. Cada um clamava ao seu próprio Deus. Eles começaram a lançar a carga do navio ao mar para aliviar o peso, uma tentativa desesperada de sobreviver. Essa atitude nos serve de espelho. Em momentos de crise, a quem ou a que nós clamamos? Confiamos em nossos próprios recursos, em nossas cargas, nosso dinheiro, nossa força, nossa inteligência, ou nos voltamos para o único que tem poder para acalmar a tempestade? A oração dos marinheiros a deuses que não podiam ouvir nem responder destaca a futilidade de buscar salvação fora do Deus verdadeiro. Aquele era um palco montado pela providência divina para demonstrar que, enquanto o profeta de Deus estava em silêncio, até mesmo os que não o conheciam buscavam algum tipo de intervenção superior, evidenciando a busca inata do homem por algo além da sua limitada perspectiva humana. É então que o capitão do navio desce ao porão e encontra Jonas em seu sono profundo. A pergunta que ele faz é uma das mais penetrantes de toda a Bíblia. Que se passa contigo, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus. Jonas 1:6. Que ironia profunda. Um capitão pagão exortando o profeta de Deus a orar. Esse é um lembrete poderoso de que Deus pode usar as fontes mais inesperadas para nos despertar de nossa letargia espiritual. Aquele homem não sabia, mas suas palavras eram o próprio eco do chamado de Deus que Jonas tentava ignorar. Aquele confronto no porão escuro do navio foi o início do fim da fuga de Jonas. Ele foi forçado a encarar a realidade que sua desobediência havia criado. A tempestade lá fora era apenas um reflexo da turbulência dentro de sua alma. E agora, ele não podia mais se esconder. Vendo que suas preces e esforços eram em vão, a intuição dos marinheiros lhes diz que aquela tempestade tem uma causa sobrenatural. Eles decidem então recorrer a um antigo costume para encontrar o culpado: lançar sortes. Aqui, vemos mais uma vez a mão invisível da soberania de Deus em ação.
Para os homens, poderia parecer um jogo de azar, mas para Deus era um instrumento de revelação. Esse sorteio divino não era sobre acaso, mas sobre propósito. O texto bíblico é claro. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Jonas 1:7. Não havia mais como escapar. O pecado que ele cometeu em segredo foi exposto em público. Essa é uma lição crucial. Podemos pensar que nossa desobediência é um assunto privado, mas a verdade sempre encontra um jeito de vir à luz, especialmente quando a compaixão de Deus está trabalhando para nos trazer de volta ao caminho. Com a sorte lançada e o dedo divino apontando diretamente para ele, todos os olhos no navio se voltam para Jonas. O medo e a curiosidade tomam conta dos marinheiros que o bombardeiam com perguntas. Diga-nos, quem é o culpado por esta desgraça? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? E a que povo você pertence? Aquele momento de confronto é o clímax da sua fuga. O homem que tentou se tornar anônimo e desaparecer em Tarsis agora está no centro do palco, forçado a se identificar e a encarar as consequências de suas escolhas. A cena está montada para a sua grande confissão, um momento que definirá não apenas o seu destino, mas o de todos naquele barco, e que nos prepara para o dramático sacrifício no mar que se aproxima. Pressionado pelos marinheiros e encurralado pela tempestade, Jonas finalmente quebra o silêncio. Aquele momento de confissão é um dos pontos de virada mais importantes da história. Ele não dá desculpas, nem tenta minimizar seus atos. Ele declara sua identidade e sua fé, mesmo em meio à sua falha. Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. Jonas 1:9. Pensem na profundidade disso. Ao admitir que o Deus que ele desobedeceu era o criador do próprio mar que os açoitava, ele estava reconhecendo a total soberania de Deus e a insensatez de sua fuga. A verdadeira confissão não é apenas dizer eu errei, mas sim reafirmar quem Deus é, apesar de nosso pecado. Para nós, isso ensina que o primeiro passo para sair de nossas tempestades pessoais é parar de fugir e reconhecer com honestidade quem somos e quem é o Deus com quem estamos lidando. A reação dos marinheiros à confissão de Jonas é de pavor absoluto. O texto diz que eles temeram com grande temor. A revelação de que seu passageiro estava em plena desobediência contra um Deus tão poderoso os deixou apavorados. A pergunta deles, por que fizeste tu isto? Ecoa através dos séculos. Ela revela que até mesmo aqueles que não compartilhavam da fé de Jonas entenderam a gravidade de se rebelar contra um chamado de Deus. Isso nos força a refletir sobre o peso de nosso próprio pecado. Muitas vezes, tratamos a desobediência como algo pequeno, um deslize sem importância. A reação desses homens, no entanto, nos mostra que se afastar do propósito de Deus é um assunto sério, com consequências que podem agitar os mares de nossa vida e daqueles ao nosso redor. Aquele momento no navio expôs a verdade nua e crua. O problema não era o clima, mas uma questão de coração. Diante do impasse, com a tempestade ficando cada vez mais violenta, os marinheiros perguntam a Jonas o que deveriam fazer. A resposta do profeta é tanto chocante quanto necessária. Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Jonas 1:12. Ele propõe o seu próprio sacrifício no mar. Isso não é um ato de desespero ou um desejo de morte, mas sim uma aceitação profunda da responsabilidade. Jonas entende que ele é a causa do caos e que sua remoção é a única solução para a crise. Ele assume as consequências de seu pecado. Aqui reside uma lição poderosa para todos nós. A verdadeira maturidade espiritual envolve assumir a responsabilidade por nossas falhas, mesmo quando o custo é alto. Aquele ato de rendição era o único caminho para a salvação do restante da tripulação.
e sem que ele soubesse o início de sua própria e milagrosa jornada de redenção. É notável que, mesmo com a solução apresentada, os marinheiros hesitam. O texto nos conta que eles remavam com força para trazer o navio à terra, mas não podiam. Apesar de tudo, aqueles homens demonstraram uma compaixão que faltava no coração de Jonas em relação a Nínive. Eles tentaram salvar o profeta, lutando contra a vontade declarada do próprio Deus de Jonas. Essa luta inútil contra as ondas enfurecidas é uma imagem perfeita da futilidade de nossos próprios esforços quando vão contra a soberania de Deus. Havia um plano divino em andamento, e ele não seria frustrado pela força dos remos. A tempestade só se acalmaria com o sacrifício no mar. Às vezes, a solução para os nossos problemas não está em lutar mais, mas em nos rendermos ao plano de Deus, por mais difícil ou ilógico que ele pareça à nossa perspectiva humana. Finalmente, vendo que não havia outra saída, os marinheiros fazem uma oração ao Deus de Jonas, pedindo para não serem culpados por sua morte, e então realizam o sacrifício no mar. Eles lançam o profeta nas águas furiosas, e o resultado é imediato e milagroso. O mar cessou a sua fúria. A calmaria instantânea foi o selo da aprovação divina, a prova final da soberania de Deus sobre toda a criação. Para os homens do navio, foi um momento de temor e adoração. Para Jonas, que afundava nas profundezas, parecia o fim. Contudo, o que parecia ser uma sentença de morte era, na verdade, a porta de entrada para uma intervenção ainda mais espetacular. O Deus da compaixão não havia terminado com seu servo. Nas profundezas escuras, um improvável instrumento de salvação, um grande peixe, já estava a caminho para lhe dar uma segunda chance. No momento em que Jonas foi lançado ao mar, do ponto de vista humano, a história havia acabado. Após o justo sacrifício no mar, ele afundava nas profundezas, um homem engolido pelo oceano como consequência de sua desobediência. As algas se enrolavam em sua cabeça, as águas o cobriam. Ele estava, em suas próprias palavras futuras, no coração do abismo. Essa era a consequência final de sua fuga, o resultado lógico de seu pecado. Para qualquer observador, seria o fim trágico de um profeta rebelde. No entanto, o que parece ser o fim para a nossa limitada perspectiva humana é, muitas vezes, apenas o cenário que Deus prepara para seus atos mais espetaculares de resgate. É no fundo do poço que a salvação divina brilha com mais intensidade. Então, o texto bíblico nos apresenta uma das intervenções mais famosas e surpreendentes de todas. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. Jonas 1,17. Notem a palavra deparou ou preparou. Aquele grande peixe não foi uma coincidência, foi uma nomeação divina. É um detalhe que muda tudo. Isso demonstra a incrível e detalhada soberania de Deus, que comanda não apenas os ventos e as ondas, mas também as criaturas das profundezas. O peixe não era um monstro enviado para punir, mas sim um instrumento improvável de salvação. Pensem na beleza disso. O mesmo Deus contra quem Jonas se rebelou, em um ato de inexplicável compaixão de Deus, envia um guardião para protegê-lo da morte certa. Isso nos ensina que os métodos de Deus para nos salvar e nos dar uma segunda chance raramente se encaixam em nossa lógica. Uma vez engolido pelo grande peixe, a experiência de Jonas foi tudo menos agradável. Ele se encontrava em uma prisão viva, um lugar de escuridão total, sufocante e isolado do mundo. Era, ao mesmo tempo, um túmulo e um útero. Um túmulo, pois representava a morte para sua vida de desobediência. Um útero, pois era ali que ele seria gestado para uma nova vida de obediência. Nesse ambiente ele permaneceu por 3 dias e 3 noites. Esse período não foi acidental. Foi um tempo divinamente calculado de isolamento forçado, um retiro espiritual, nas condições mais extremas que se pode imaginar.
Longe de qualquer distração, despido de seu orgulho e autossuficiência, Jonas foi forçado a confrontar a si mesmo e ao seu Deus. Muitas vezes, Deus precisa nos colocar em nossos próprios ventres de peixe para que finalmente paremos de fugir e comecemos a ouvir. O período de 3 dias e 3 noites tem um significado teológico imenso que ecoa por todo o Novo Testamento. O próprio Senhor Jesus Cristo se refere a este evento em Mateus 12:40, usando-o como o grande sinal do profeta Jonas. Ele diz: assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Com essa declaração, a experiência de Jonas é elevada de um simples resgate a uma poderosa prefiguração da morte e ressurreição de Cristo. Aquele tempo no abismo não era apenas sobre a sobrevivência de um profeta, era um símbolo da própria essência do Evangelho, a descida à morte para que a vida pudesse triunfar. A salvação de Jonas, portanto, aponta para a nossa própria salvação em Cristo. Dentro daquela prisão escura e solitária, no ponto mais baixo de sua existência, a transformação de Jonas começa. A angústia, o medo e o desespero se tornaram o solo fértil para o arrependimento. Tendo sido salvo da morte imediata, mas ainda preso em uma situação impossível, seu coração finalmente começa a se voltar para Deus. Aquele tempo de silêncio e reflexão foi a preparação necessária para o que viria a seguir. Não era mais sobre a missão em Nínive ou sobre sua fuga para Tarsis. Era sobre sua relação fundamental com o Criador. Aquele ambiente hostil foi o catalisador que o levaria a proferir uma das mais belas e sinceras orações de toda a Bíblia. Uma oração de arrependimento que brotaria das profundezas de sua alma e subiria até os céus. Após passar 3 dias e 3 noites na escuridão do ventre do grande peixe, Jonas faz o que deveria ter feito desde o início. Ele ora. E que oração! O capítulo 2 de Jonas nos presenteia com esta que é uma das mais profundas orações de arrependimento de toda a Bíblia. O fascinante é que ele não começa pedindo para ser libertado. Sua oração é, em primeiro lugar, uma confissão da soberania de Deus e um reconhecimento de sua total dependência. Na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Ele reconhece que, embora tenha sido lançado ao mar pelos marinheiros, foi a mão de Deus que o guiou até as profundezas. Esta é a essência de uma verdadeira oração de arrependimento. Não barganhar, mas se render e adorar, mesmo no fundo do poço. Analisando a estrutura de sua oração, vemos um modelo para nossas próprias vidas. Jonas descreve sua situação desesperadora. As águas me cercaram até a alma, mas em meio ao desespero, ele se agarra à esperança. Há um ponto de virada na oração quando ele declara sua fé. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Mesmo sentindo-se expulso da presença de Deus, ele se recusa a abandonar a fé. Isso nos ensina que não importa quão longe ou quão baixo nos sintamos por causa de nosso pecado ou desobediência, sempre há um caminho de volta se nos lembrarmos de quem Deus é. A fé de Jonas, expressa do interior de um peixe, é um testemunho poderoso de que não há abismo tão profundo que a compaixão de Deus não possa alcançar. O clímax da oração de arrependimento de Jonas é um voto e uma declaração de fé. Ele rejeita os ídolos vãos, que podem ser os deuses dos marinheiros ou seus próprios ídolos de orgulho e preconceito, e promete cumprir sua missão. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. E então vem a grande revelação, a verdade que ele aprendeu da maneira mais difícil. Do Senhor vem a salvação. Jonas 2:9. Essa frase é o coração teológico de toda a história. A salvação não vem da fuga, da força humana ou da sabedoria pessoal.
Ela pertence exclusivamente a Deus. Ao chegar a essa conclusão, Jonas demonstrou que seu coração havia sido transformado. Ele estava pronto para receber sua segunda chance. A resposta de Deus a essa oração sincera é imediata e poderosa. O texto é simples e direto. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. Jonas 2:10. A mesma soberania de Deus que controlou a tempestade e guiou o grande peixe, agora dá uma ordem final à criatura. A imagem de ser vomitado em terra firme pode não ser agradável, mas é um símbolo vívido de um novo nascimento. Ele foi expelido daquele lugar de morte e escuridão, de volta para o mundo da luz e da vida. Este não foi um final, mas um novo começo. Foi a manifestação física e inconfundível de sua segunda chance. Um presente imerecido que brotou de um coração arrependido e da infinita graça de Deus. Agora, em pé na praia, coberto de algas e sabe-se lá o que mais, está um novo Jonas. O profeta arrogante que fugiu para Tarsis morreu naquelas águas e no ventre do peixe. O homem que emergiu foi humilhado, quebrado e profundamente ciente do poder e da misericórdia de seu Deus. Ele passou pela experiência de morte e ressurreição e agora estava pronto. A grande questão que paira no ar é: o que ele fará com esta segunda chance? Como este homem transformado responderá quando o chamado de Deus para ir a Nínive for renovado? Sua libertação milagrosa nos prepara para o próximo capítulo de sua saga, a tão adiada pregação na grande cidade. Depois de ser milagrosamente salvo das profundezas, a palavra do Senhor vem a Jonas pela segunda vez. Pensem na graça contida neste momento. Deus não o repreende por sua desobediência passada, não menciona a fuga ou o grande peixe. Ele simplesmente reafirma o chamado de Deus. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Jonas 3:2 é a personificação da segunda chance. E desta vez, a resposta do profeta é radicalmente diferente. O texto diz que Jonas se levantou e foi a Nínive, conforme a palavra do Senhor. A obediência que antes parecia impossível, agora é sua resposta imediata. Isso nos mostra que a experiência do arrependimento genuíno produz frutos práticos. A transformação interior se manifesta em ação exterior. Ao chegar na imensa cidade de Nínive, um percurso de 3 dias para atravessá-la, Jonas inicia sua pregação. E o que ele diz é surpreendente em sua simplicidade e dureza. Ele não faz um apelo emocional, não oferece um plano de 5 passos para a melhoria. Sua mensagem, registrada em Jonas 3:4, é um decreto de juízo de apenas 8 palavras. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Era uma mensagem crua, direta e aparentemente sem esperança. A lição aqui é profunda. O poder da pregação não reside na eloquência ou na habilidade do pregador, mas na autoridade da palavra de Deus. Mesmo uma mensagem simples, entregue por um mensageiro ainda relutante, pode ter um impacto explosivo quando Deus está por trás dela. A reação à pregação de Jonas é um dos milagres mais impressionantes de toda a Bíblia. O texto diz: "E os homens de Nínive creram em Deus." Não foi uma aceitação parcial, mas uma conversão em massa. Uma cidade inteira, conhecida por sua violência e idolatria, ouve a mensagem de um profeta estrangeiro e responde com fé imediata. Eles proclamaram um jejum e se vestiram de saco, desde o maior até o menor. Isso demonstra a inquestionável soberania de Deus sobre o coração humano. Ninguém está tão endurecido ou tão distante que não possa ser alcançado pela palavra. A salvação daquela cidade pagã é uma prova contundente da universalidade da compaixão de Deus, um conceito que o próprio Jonas ainda lutava para aceitar. O movimento de arrependimento se espalha de tal forma que chega aos ouvidos do rei de Nínive. E a resposta do monarca é exemplar.
Ele não ignora o aviso, nem prende o profeta. Em um ato de humildade extraordinária, o rei de Nínive desce de seu trono, troca suas vestes reais por pano de saco e se senta sobre as cinzas. Ele então emite um decreto oficial, ordenando um jejum nacional que incluía até mesmo os animais e conclamando todos a uma fervorosa oração de arrependimento. Ele ordena que o povo clame a Deus com força e se converta de seus maus caminhos e da violência de suas mãos. A liderança do rei foi crucial para selar o arrependimento nacional, mostrando como um líder pode guiar seu povo para a vida ou para a destruição. Deus, em sua infinita graça, vê as obras deles. Ele não apenas ouve suas orações, mas observa suas ações, vendo que eles verdadeiramente se converteram de seu mau caminho. E como resultado, o texto nos diz que Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Jonas 3:10. A compaixão de Deus triunfa sobre o juízo. Nínive é poupada. Este deveria ser o final feliz da história. O profeta obedece, a cidade se arrepende, a salvação é alcançada. Contudo, a narrativa não termina aqui. Enquanto uma cidade inteira celebra sua libertação, o homem que foi o instrumento dessa graça está profundamente insatisfeito. A cena agora se volta para a reação do mensageiro, nos preparando para a última e mais pessoal lição da misericórdia, que abordará a desconcertante ira de Jonas. Enquanto a cidade de Nínive celebrava sua inesperada salvação, o homem que foi o instrumento dessa graça estava consumido por uma profunda amargura. O texto bíblico é chocante em sua honestidade. Mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado. Jonas 4:1. Esta é a ira de Jonas, o grande paradoxo da história. O sucesso de sua missão o enfureceu. Em sua oração de queixa, ele revela o verdadeiro motivo de sua fuga inicial. Ele sabia desde o início que Deus era misericordioso. Ele diz a Deus: "Eu sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade e que te arrependes do mal." O problema de Jonas não era com o poder de Deus, mas com a sua compaixão. Sua limitada perspectiva humana não suportava a ideia de que a graça de Deus se estendesse aos seus inimigos. A resposta de Deus à ira de Jonas é um modelo de paciência e sabedoria pedagógica. Ele não o repreende com severidade, mas o confronta com uma pergunta gentil e investigativa. É razoável essa tua ira? Jonas 4:4. Deus age como um mestre amoroso, tentando levar seu servo teimoso à reflexão. Em vez de responder, Jonas sai da cidade e constrói um abrigo, sentando-se para esperar, talvez ainda com uma ponta de esperança de ver fogo e enxofre. Essa atitude prepara o palco para a última e mais genial lição da misericórdia. Uma parábola viva, encenada pela soberania de Deus para expor as verdadeiras motivações no coração do profeta. A compaixão de Deus se estendia não apenas à multidão de Nínive, mas também ao seu próprio mensageiro mal-humorado. Para ensinar esta lição final, Deus orquestra uma série de eventos naturais. Primeiro, ele faz crescer uma planta frondosa sobre a cabeça de Jonas para lhe dar sombra. E o texto diz que Jonas alegrou-se com grande alegria por causa da planta. Um pequeno conforto físico o deixou radiante. Então, na manhã seguinte, Deus envia um verme que ataca a planta e ela seca. Para completar a lição, Deus manda um vento oriental quente e um sol escaldante que castiga Jonas a ponto de ele desfalecer e desejar a morte, agora furioso pela perda de sua sombra. O contraste é gritante e deliberado. A ira de Jonas é facilmente despertada por um desconforto pessoal e a perda de um bem efêmero, mostrando a superficialidade de suas afeições. É neste momento de desconforto que Deus aplica o golpe de mestre da lição da misericórdia. Ele repete a pergunta, mas agora com um foco diferente. É razoável a tua ira por causa da planta?
Jonas, em sua teimosia, responde que sim, uma ira de morte. Então Deus revela o coração da lição. Tiveste tu compaixão da planta, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Jonas 4, 10, 11. A lógica divina é irrefutável. Se Jonas podia sentir tanto por uma planta pela qual não trabalhou, como Deus, o Criador, não sentiria uma compaixão infinitamente maior por uma cidade cheia de pessoas, suas criaturas? O livro de Jonas termina abruptamente aqui, com esta pergunta penetrante de Deus pairando no ar. Não temos a resposta de Jonas, e isso é proposital. A pergunta transcende o antigo profeta e chega até nós, hoje. Ela nos força a examinar nossos próprios corações, onde traçamos os limites para a compaixão de Deus. Alegramo-nos com a salvação daqueles que consideramos nossos inimigos. A história, que começou com um chamado de Deus para uma missão externa, conclui com um chamado para uma profunda reflexão interna. Somos deixados para meditar sobre a vastidão da misericórdia divina, em contraste com a estreiteza de nossa perspectiva humana. A lição final e eterna desta jornada extraordinária que nos leva do fundo do mar, com um grande peixe, à vastidão do coração de Deus. E agora, a pergunta final não é para Jonas, é para você. Depois de toda esta jornada, em qual área da sua vida você tem agido como um profeta em fuga, colocando limites na infinita compaixão de Deus? Deixe sua reflexão sincera aqui nos comentários. Quero muito ler o que o Espírito Santo falou ao seu coração através desta história. Se esta palavra fortaleceu a sua fé, não saia deste vídeo sem se inscrever no canal e ativar o sino. Cada mensagem aqui é uma ferramenta para a sua edificação, e você não pode perder o que Deus tem preparado. Sua jornada não termina aqui. Clique no vídeo que está aparecendo na tela agora mesmo e descubra os 7 sinais de que Deus está prestes a mudar sua história. Fiquem na paz do Senhor. Eu sou o Bíblia Narrada.